os versículos que nós falamos na aula passada sobre o versículo يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. Foram explicados esses versículos. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala, no final desse versículo, ele está falando sobre as boas ações, como é que elas embelezam os nossos corações, e que as más ações, como é que elas afastam o bem dos nossos corações. E por isso, a pessoa que quer ser feliz sempre deve ter as boas ações sendo praticadas na sua vida, porque as boas ações, elas que trazem toda a felicidade que você precisa, resolvem todos os problemas que você precisa, são as boas ações. E as más ações, elas que trazem os problemas na sua vida. E por isso, o Rasul alayhi salam, ele nos ensina uma das súplicas. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بعض الدعاء منه اللهم حبب إلينا الإيمان. Ó Allah, faça com que a crença for amada para os nossos corações, que a oração seja amada para os nossos corações, que falar a verdade seja amado para os nossos corações, que o Corão seja amado para os nossos corações, que o jejum seja amado para os nossos corações, que as caridades sejam amadas para os nossos corações, que a palavra benéfica seja amada para os nossos corações, que todas as ações, sejam elas mínimas ou grandes ou pequenas, que sejam amadas para os nossos corações. Por isso o Rasul alayhi salam quer dizer: Allahumma habbib ilayna al-iman, faça com que a crença esteja amada pelos nossos corações. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, e faça com que os nossos corações sejam embelezados com essas boas ações. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, e faz que a gente deteste a incredulidade, os pecados pequenos e grandes. Faça com que nós detestamos qualquer tipo de pecado. Então, se você quer saber se o seu coração realmente ele está é um coração que está próximo de Allah, basta olhar ou ver na sua vida as boas ações e as más ações, quais que são amadas para o seu coração. Se forem as boas ações, saiba que você está no caminho certo. Se forem as más ações, saiba que você está no caminho errado e deve se consertar para chegar naquilo que te leva até Allah subhanahu wa ta'ala, te leva para a paz. Nós sabemos que o Islam, a palavra Islam significa paz, significa submissão. A paz somente vem quando nós aplicamos o Islam. O Islam é isso que nós estamos falando, é isso que nós estamos estudando. هذا هو الإسلام، هي هذه الأوامر والنواهي وما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. O Islam é isso que Allah subhanahu wa ta'ala determinou nessas regras, nesses versículos e outros versículos, e aquilo que ele proibiu, que devemos nos afastar deles. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. São versículos que são súplicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nos ensinava. Então são algumas súplicas que nós suplicamos nas nossas orações, depois das orações, durante a noite também, para que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que todas as boas ações sejam amadas para os nossos corações e todos os pecados sejam detestados pelos nossos corações. Depois Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Esses versículos eles têm várias regras que Allah subhanahu wa ta'ala determinou também. Talvez vão levar mais do que uma aula para explicarmos
esses versículos. Em primeiro lugar, os ulama citaram, nós sabemos que vários versículos, quando são revelados, há uma história por trás da revelação desses versículos. Há uma história que os mufassirin eles citam, talvez seja e talvez não, mas é um fato que aconteceu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل المدينة لما الرسول عليه الصلاة والسلام quando ele chegou em Medina, ele ia para os líderes, as lideranças de Medina, aqueles que não entraram, aderiram ao Islã ainda, para divulgar a mensagem do Islã. Dentre os líderes tinha os Khazraj, قبيلة الخزرج، كان عبد الله ibn Ubay ibn Salul. Era Abdullah ibn Ubay ibn Salul, era uma das lideranças dentre os Khazraj, e era um líder considerado entre o povo dele. Infelizmente, ele foi uma das pessoas que foi o chefe dos hipócritas no tempo do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Porque ele se diz que foi muçulmano, só que na realidade ele era contra o Islã, e aquilo que ele fazia e praticava era totalmente diferente daquilo que era do Islã. Então ele acreditava algo e fazia outras questões, e ele tinha as intrigas que ele fazia entre as pessoas para falar mal do Islã. O Rasul alayhi salatu wassalam قيل له لو ذهبت إلى عبد الله بن أبي بن سلول حتى تدعوه إلى الإسلام. Se você fosse até Abdullah ibn Ubay ibn Salul para divulgar o Islã, a mensagem do Islã a ele, que se ele aderir ao Islã, tem muitas pessoas que irão seguir. Ele é um líder deles, a tribo deles. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام, o profeta Muhammad عليه الصلاة والسلام, ele montou num jumento, num burro, e foi até o lugar onde estava Abdullah ibn Ubay ibn Salul, onde tinham bastante pessoas ao seu redor. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام, o Rasul عليه الصلاة والسلام, ele parou perto do Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Na hora que ele chegou, Abdullah olhou, نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إليك عني فقد آذاني ريح حمارك. Se afaste de mim, porque o cheiro do seu burro ele está me fazendo mal, não me está fazendo bem. فقام رجل من المسلمين فقال والله لريح حمار رسول الله عليه الصلاة والسلام أطيب من ريحك. O muçulmano chegou e falou: eu juro que o cheiro do burro do profeta Muhammad عليه الصلاة والسلام ele é mais benéfico do que o seu cheiro. قال فقام رجال كانوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. Alguns homens que estavam da tribo dele, que não eram muçulmanos, ou que eram muçulmanos, só que aqui tem uma pessoa normal que está falando sobre o líder deles, ele mesmo ele não sendo muçulmano. قال فتضاربوا فيما بينهم. Eles começaram um a bater no outro e chegou um ao outro, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam separou essa situação e foi revelado os versículos وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Essa história aconteceu, como nós falamos, ela foi real, só que alguns ulama eles falaram que a situação desses versículos não foi revelada devido a essa história, mas ela foi contada em alguns tafsir, e a gente sabe que quando há uma história que é contada e a revelação, então a revelação não vem especificamente para aquela história. A revelação, as regras do Corão, elas vêm como regras gerais. فليست يعني إذا كان سبب النزول فمش لأنه نزل القرآن بهذا السبب يبقى لهذا السبب، لا، فهي عامة لكل قضية تتبع هذه القضايا في قضية الإصلاح بين المسلمين. Aqui nós vamos falar sobre a questão وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. طائفتان, e quando dois grupos dentre os crentes. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, quando há dois grupos dentre os crentes que tem uma divergência entre eles. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Se há dois grupos entre os muçulmanos, eles se brigarem ou se combaterem. Ta'ifatan, ela pode ser, ela é denominada para um grupo de pessoas. Ta'ifa é um grupo de pessoas que tem
uma ideia que todos eles vão ao redor dessa ideia. E eles defendem uma ideia certa, essa é chamada de ta'ifa. Talvez também Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a ta'ifa e pode ser uma pessoa também, não é necessário que seja um grupo. Então pode ser um grupo pequeno, pode ser um grupo grande, pode ser uma pessoa só, ou duas pessoas que tiverem intriga. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão: وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre adquirir o conhecimento. Ele citou a ta'ifa aqui para dizer se saísse uma pessoa de cada grupo ou de alguns lugares para aprenderem a religião, para divulgarem para as pessoas que estiverem ao seu redor. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou aqui como ta'ifa, mas na realidade é uma pessoa. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre dois grupos, sejam eles pequenos ou grandes. Duas pessoas ou mais pessoas. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, eles tiverem, se esses dois grupos eles brigarem entre eles, ou tiverem uma guerra, ou tiverem uma intriga, ou tiverem qualquer situação que possa dividir entre essas duas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, que fazem as pazes entre elas. Que fazem as pazes entre elas. Aqui a questão das pazes entre os crentes, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou em vários lugares do Corão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nos incentiva a questão da paz entre as pessoas. Esse incentivo é uma questão nobre, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surat Al-Anfal, quando os muçulmanos estavam na batalha de Badr e de repente na batalha de Badr houve umas intrigas em relação a algumas pessoas, houve uma intriga em relação a algumas pessoas, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em relação aos espólios que foram depois da guerra. Então tiveram uma divergência em relação a isso. Allah subhanahu wa ta'ala disse: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aqui e disse: temam a Allah e fazem as pazes entre vocês. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. Temei a Allah subhanahu wa ta'ala e consertem as relações entre vós. E Allah subhanahu wa ta'ala também ele disse no Corão: ذكر كذلك في سورة النساء قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم. شو النجوى؟ النجوى Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: não há bem algum na maioria das vezes que há as conversas em particular entre as pessoas. Às vezes as pessoas estão sentadas e chega uma pessoa e quer conversar em particular com uma outra pessoa. Essa particularidade entre duas pessoas, enquanto estiverem num grupo grande, isso daí é chamado najwa. Najwa, que duas pessoas falam em voz baixa sobre um assunto. Geralmente, quando as pessoas vão falar, واحد عم يتكلم شايف فلان كيف عامل شايف فلان شو عنده você viu a fulana como é que ela tá, você viu a fulana, você ouviu falar sobre aquele assunto, você viu, te ligaram para falar sobre tal. Geralmente essa pessoa não quer falar sobre um assunto em público, mas ela viu que a pessoa que está do seu lado convém ela começar a conversar, e principalmente sobre questões particulares que talvez não interessam a ela. Isso daí é chamado najwa. Allah subhanahu wa ta'ala ele falou: لا خير في كثير من نجوى. Não há benefício nenhum na maioria das vezes onde duas pessoas, uma fica falando com a outra enquanto estão em público, e duas pessoas, uma pega e começa a falar sobre um assunto, outro assunto. Na maioria das vezes as duas pessoas carregam o quê? Um pecado, porque devem estar falando do fulano, de assunto que não interessa e tal. A não ser, mas não é sempre que os assuntos que a gente fala em particular são questões de falar do fulano ou do ciclano, ou de um assunto que não nos interessa. Às vezes são assuntos que interessam. Aí, esses que Allah subhanahu wa ta'ala disse:
إلا من أمر بمعروف إلا من أمر بصدقة. A não ser uma pessoa que chegue e fala: olha, você tem um parente que ele está necessitado, você tem condições, eu não quero falar na frente de todo mundo, então se você puder ajudar aquela pessoa, seria bom. É uma das najwa, é uma das conversas particulares que tem entre duas pessoas. Ele não quer espalhar, expor essa situação, então ele fala em particular para outra pessoa, então isso é benéfico. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. Olha, eu vejo que você não vem muito na casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Por que você não está indo na aula de quinta, de terça? A gente está aprendendo muita coisa da religião. Espero que você esteja indo em outras aulas, em particular, porque se você falar em geral, talvez a pessoa vai se sentir: por que você está falando isso na frente de todo mundo? Eu não preciso que você fale na frente de todo mundo esse assunto. Aí você fala em particular entre você e ela, e você está falando algo benéfico em relação a ela. Ou eu vi algo que você postou no Facebook, que você postou em tal lugar, que não é bom. As pessoas vão ficar olhando lá, vão sentir que você é isso e aquilo, então vão você tirar. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Então veio primeiro sadaqa, depois ma'ruf, depois islah, que seria você reconciliar entre duas pessoas. Você fala para fulano: olha, fulano e a fulana, o que você acha de a gente ir lá e fazer reconciliação entre elas? Elas estão em intriga, elas têm isso, têm aquilo. Aí, esse é o maior benefício que tem nas questões de النجوى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Tá, e quem faz essas três questões, uma dessas três questões: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Quem fizer uma dessas três questões, ou as três questões, sendo sincero com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah irá dar um grande benefício a ele. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele ordena que a gente faça o quê? Al-Islah, reconciliação. Em outro também versículo que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz sobre quando Allah subhanahu wa ta'ala manda grandes castigos para as cidades. Quando a gente ouve sobre os castigos que Allah subhanahu wa ta'ala mandou contra vários povos, Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita talvez um dos motivos que Allah subhanahu wa ta'ala ordena que esses povos sejam castigados seria o quê? قال وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Allah subhanahu wa ta'ala jamais iria castigar um povo injustamente se há entre eles as pessoas que aconselham o bem. Então, se há pessoas que aconselham o bem, Allah subhanahu wa ta'ala não descerá o castigo sobre elas. Então, aconselhar o bem, impedir o pecado numa sociedade, isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação, e por isso que nós sabemos daquele hadith do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que tinha um povo que todos eles praticavam o pecado, a não ser uma pessoa que era uma pessoa devota. Ele rezava, ele praticava suas orações, o seu Islam, dentro da casa dele, sem que saísse para fora para aconselhar as pessoas, para impedir o mal, para divulgar o bem. E ele dizia: eu estou bem, e as pessoas deixam elas fazerem o que elas quiserem. O Islã, ele não quer isso. Então, certo dia, o profeta Muhammad alayhi sallam, ele disse, um dos povos que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, um dos anjos, que mandasse o castigo sobre eles, porque eles estavam totalmente desobedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Aí o anjo, ele foi para mandar o castigo nesse povoado, e ele viu uma pessoa que estava ali, que era devota, um crente. Ele parou e disse: ó Allah, há uma pessoa crente desse povoado.
Allah subhanahu wa ta'ala disse, com ele comece o castigo com ele, porque nunca ele impediu o mal dentre as pessoas ou divulgou o bem para que as pessoas pudessem praticar esse bem. Então, por isso que as pessoas, se elas não tiverem alguém que divulga o bem, impede o mal, isso é um mau sinal para as sociedades. Nós devemos sempre, se você vê um erro, principalmente dentro da sua casa, com as pessoas que são próximas de você, as famílias, na sociedade que você tem, que você vive, se você ver o pecado, se você ver o mal, você tem que impedir. Dentro da sua casa, com a sua própria mão. Lá fora, com a sua língua. Só que com jeito, né? Se a pessoa não tiver condições, pelo menos ele não permanece no lugar onde está sendo cometido o mal e ele se retira. Ele fala, Allah, eu não permito que esse pecado seja cometido na minha frente. Eu não posso trocar, não posso falar, mas pelo menos eu não permaneço nesse lugar. Então isso daí a gente volta para os versículos anteriores. وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. مش برضى بقعد. Se tiver um pecado, eu fico contente e sento lá. Não estou fazendo, eu só estou olhando, estou assistindo, tal. Não. Você deve detestar e sair, não permanecer. Tem outros versículos que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita em relação a isso, até situações que Allah subhanahu wa ta'ala mais ele pediu para as pessoas reconciliar entre os casais. Quando a gente vê na Surah An-Nisa, se há uma intriga entre os casais, que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Mandem um grupo da parte do marido e um grupo da parte da esposa, para que eles reconciliam fazem as pazes entre o casal, e se eles tiverem a intenção de fazerem as pazes, Allah subhanahu wa ta'ala ele abençoa as palavras e aquilo que é feito para terem as pazes. Rasul alayhi salatu wassalam, às vezes quando ele via que alguém tinha alguma intriga ou uma briga entre duas pessoas ou entre uma tribo, ele não esperava as pessoas virem até ele, ele ia direto até elas, as pessoas. E por isso que dizem que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele, certo dia, no hadith ele fala, tashajara أو حصل تشاجر وتضارب بين قبيلة بني عمرو بن عوف. A tribo de Bani Amr ibn Auf, houve uma intriga entre eles e as pessoas, elas foram lá e brigaram, e teve uma briga que chegou ao profeta Muhammad alayhi salam, aquilo que aconteceu nessa tribo. قال فلما عرف النبي عليه السلام, quando ele soube, ele não soube da tribo, soube de algumas pessoas que chegaram. E na hora o profeta Muhammad alayhi salam قال قوموا بنا نصلح بين بني عمرو بن عوف. Vamos levantar para fazer as pazes entre a tribo de Bani Auf. Até que o profeta Muhammad alayhi salam, ele foi até essa tribo que ela fica perto de Quba, longe da mesquita do profeta Muhammad alayhi salam, e ele permaneceu lá até que fez as pazes, até que as pessoas que estavam na mesquita do profeta Muhammad alayhi salam, chegou a hora de uma oração. E o profeta Muhammad alayhi salam, ele atrasou. E o Bilal, esperando o profeta Muhammad alayhi salam, e Abu Bakr estava presente. E eles diziam, o profeta Muhammad não é de costume de atrasar na oração, mas ele tinha ido aonde? Nessa tribo de Bani Auf para fazer as pazes naquela tribo, e ele demorou um pouco. E aí eles esperaram, e de repente eles começaram a praticar a reza, porque não pode ser atrasada, assim que o profeta Muhammad alayhi salam ensinou a eles. Quando começaram a reza, depois que o Abu Bakr foi na frente e começou a rezar,
profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele chegou atrasado devido ao quê? As pazes que ele estava fazendo naquela tribo. Isso para nos mostrar quão importante que a pessoa tem para fazer as pazes entre uma tribo ou entre duas pessoas. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ele fala no hadith قال إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة. إن المقسطين, aqueles que são justos nas suas sentenças ao fazerem as pazes, estarão em mimbar, em lugares altos, min nur, eles são da luz, de luz, an yamin ar-Rahman, à direita do misericordioso subhanahu wa ta'ala. يوم القيامة, no dia do juízo final, الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا, aqueles que são justos nas suas sentenças, nas suas famílias e naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles para eles fazerem as pazes. Então o Rasul alayhi salam ele incentiva aqui que as pessoas, ao fazerem as pazes, para eles sejam justos. E por isso o Rasul alayhi salam, quando ele falou sobre a pessoa que levanta diariamente, ele tem o que? Ele tem uma caridade por fazer por cada junta do seu corpo. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هو as juntas do corpo. كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة. Nós temos 360 juntas no corpo. عندنا 360 مفصل في الجسد. O profeta Muhammad alayhi salam nos ordenou a fazermos caridade por cada junta dessas juntas. Então você deve fazer caridades por 360 juntas que você tem, para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que cada junta dessas aí funciona de uma forma perfeita, que Allah subhanahu wa ta'ala deu a você. Hoje, se parar um pouquinho de mexer esse dedo, você vai no médico, às vezes você vai fazer uma cirurgia. A cirurgia, se o médico falar para você, vai custar 50 mil, 100 mil, você fala, eu tenho que fazer, mesmo que eu vender a minha casa, o meu carro, pegar dinheiro emprestado, porque eu não quero que meu dedo fique sem funcionar, não é? Então, imagine quantas juntas que funcionam diariamente. Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer de você que agradeça Allah subhanahu wa ta'ala por essas juntas, e o agradecimento é você fazer uma caridade, no mínimo, diariamente. E o profeta Muhammad alayhi salam nos ensina como é que nós fazemos essas caridades. فقال النبي عليه الصلاة والسلام, ele disse no hadith que é longo, a pessoa falar subhanallah é uma caridade, falar alhamdulillah é uma caridade, Allahu Akbar é uma caridade, você fazer uma doação é uma caridade. Até que o profeta Muhammad alayhi salam ele disse وَتَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةً, e você fazer as pazes entre duas pessoas é uma caridade. Então a pessoa tem que levantar de manhã e ver por onde que eu começo com as caridades. Subhanallah, alhamdulillah, fazer doação, fazer as pazes entre as pessoas, tudo isso faz parte das caridades para você agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por aquilo que Ele te deu de saúde no seu corpo. O Nabi alayhi salatu wassalam, ele nos incentivou em vários momentos, várias vezes, né? Certo dia ele ouviu, estava dentro da casa dele, e dependendo da situação, daquilo que tem a intriga, o profeta Muhammad alayhi salam, ele fazia as pazes de uma forma diferente da outra, porque conforme a situação ele conduzia, né? Certo dia, o Rasul alayhi salam, dentro da casa dele, ele ouviu uma gritaria fora. سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوتا خارج بيته خارج المسجد, fora da mesquita, fora da sua casa. قد ارتفع, aumentou essa voz, eles estavam próximos à mesquita. فخرج عليه الصلاة والسلام على إثر الصوت المرتفع وكان في المسجد أو قريب من المسجد. O profeta Muhammad عليه الصلاة والسلام, quando ouviu essa gritaria, ele saiu rapidinho e foi até ver de onde está saindo essa voz.
قال فرأى كعب بن مالك. Ele viu um dos companheiros do profeta Muhammad عليه السلام chamado Ka'b ibn Malik يتقاضى عبد الله بن حضرة. Ele estava pedindo algo que ele tinha emprestado para o Abdullah ibn Hadrat. O Ka'b ibn Malik estava pedindo seus direitos do Abdullah ibn Hadrat, dizendo para ele: "A'tini haqqi", me dê o meu direito, levantando a voz. Parece que Abdullah ibn Hadrat, ele estava lá e não estava conseguindo dar para ele o seu direito. Ele estava dizendo: "Me dê o meu direito", levantou a voz pedindo o direito dele. ويقول عبد الله بن حضرة, o Abdullah ibn Hadrat, que estava devendo para Ka'b ibn Malik, يقول له: "ما عندي", eu não tenho. E o outro insistia e dizia: "أعطني حقي", ويقول عبد الله بن حضرة: "ما عندي", eu não tenho. Como é que eu vou te dar o seu direito se eu não tenho? Saiu o profeta Muhammad عليه الصلاة والسلام até eles. فقال: "يا كعب بن مالك ضع من دينك هذا هكذا". Ó Ka'b ibn Malik, você perdoe da sua dívida o tanto assim. E ele falou para ele perdoar o quê? A metade. Ele sabia que Ka'b ibn Malik era uma pessoa que tinha poder. O Abdullah ibn Hadrat era uma pessoa pobre. E esse devia para esse, só que esse está dizendo para ele que eu não tenho, se eu tivesse eu pagaria. O profeta Muhammad عليه السلام, para fazer as pazes, ele disse para o Ka'b ibn Malik, como se estivesse falando para ele: faça uma caridade para o seu irmão, perdoe a metade daquilo que ele te deve. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضع من دينك هكذا وأشار إلى الشطر. Ele, como se estivesse falando, shatr quer dizer que é metade, tire a metade daquilo que ele te deve. فقال لقد فعلت يا رسول الله. Pronto, eu fiz. Eu perdoo a metade dele. فقال قد فعلت يا رسول الله. فقال لعبد الله بن حضرة, ele voltou para Abdullah ibn Hadrat, فقال قم فقضه. Levante e vai procurar quem pode te dar ou para você trabalhar e dê para ele o direito dele agora. Já que é metade, era 100, agora é 50, então procure. Vê se alguém consegue te emprestar, se você consegue pegar de alguém, se você consegue vender alguma coisa para você, dá o direito dele, já que ele perdoou a metade. Então o profeta Muhammad a.s., ele fez as pazes aqui entre os companheiros dele. O pobre devia para o rico, o rico para o pobre? Não, o rico, o pobre devia para o rico. Ka'b ibn Malik era o rico. Abdullah ibn Hadrat que era o pobre. Ka'b ibn Malik estava falando para ele: "Atini haqqi", me deu o meu direito. Abdullah ibn Hadrat dizendo: "Eu não tenho". E o profeta Muhammad a.s. disse para o Ka'b: "Perdoe a metade". Ele disse: "Fa'altu ya Rasulullah". Aí falou para o Abdullah ibn Hadrat: já que ele perdoou a metade, corre, vai atrás dessa metade e pague a ele. Não fale que depois eu pago, não. Se vire e pague para ele a metade, já que ele perdoou a metade. E os dois aceitaram, e isso é um tipo de pazes que o profeta Muhammad a.s. ele fazia. A questão que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala aqui também em طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أصلحوا بينهما, como nós falamos, para fazer reconciliar entre ambas as partes, sejam elas duas pessoas ou dois grupos. Então, para a gente fazer o que? A reconciliação. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فإن بغت إحداهما على الأخرى. Se uma pessoa ou um grupo transgredir, إذا بغت يعني أرادت أن تظلم الآخر, ela quer injustiçar o outro lado, se ela transgredir, فقاتلوا التي تبغي, vocês têm que parar do lado daqueles que foram injustiçados, para combater aqueles que foram que estão injustiçando essa parte.
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله, até que ela volte para a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fizessem as pazes e para que não houvesse uma injustiça. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. Se ela voltar, então façam a reconciliação entre elas بالحق, com a justiça, بالعدل, com a justiça, وأقسطوا. أقسطوا aqui também ela faz parte do que da justiça. القسط هنا أقسطوا, a palavra القسط, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou, nós temos na língua árabe, há uma diferença nessa palavra que a gente pode ler na Surat al-Jinn. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. القاسط هون العادل, القاسط aqui é o justo? Não. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele fala فَأَقْسِطُوا, e lá está وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ. Aqui tem, na língua árabe você tem al-muqsit e tem al-qasit. A diferença entre essa palavra al-muqsit min fi'l aqsata. Aqsata يعني عدل. Al-muqsit, que está nesse versículo, al-muqsit, wa aqsitu, ela vem da palavra do derivado aqsata, ay adala, quer dizer que ele foi justo. Diferente do al-qasit, onde aqsat, al-muqsit, aqui qasit, al-qasit min fi'li qasata. Na língua árabe a palavra qasata يعني جار وظلم. جار وظلم, ele foi injusto. A palavra qasata é injusto. A palavra aqsata, ele foi justo. Então a diferença entre elas, a primeira você fala aqsata, ele foi justo. Se você falar qasata, ele foi injusto. As letras são quase iguais, mas na pronúncia e quando é citado também a palavra, Allah subhanahu wa ta'ala ele falou aqui فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. أقسطوا من المقسط من فعل أقسط كما قلنا عدل, هناك وأما القاسطون من فعل القاسط أي من فعل قسط. قاسط يعني من فعل قسط يعني جار وظلم. تنتين بالسين نفس الشيء, somente tem a diferença o alif. Aqsata e qasata. Aqsata tem o alif a mais, isso daqui é da justiça. Qasata, você tira o alif, se torna injustiça. طيب فلذلك إذا بنقرأ نحن بالواحد quando a gente recita no Corão, às vezes tem palavras que são quase iguais e a gente pensa que há uma diferença naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fala وأقسطوا, sejam justos. E lá ele fala, Surat al-Jinn, وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Aqueles que são qasitun, injustos, eles serão a lenha do fogo do inferno. Como é que Allah nos ordena aqui a falar? Nuqsat, e aqui você fala que são lenhas. Então, há diferença na palavra. Então, se você colocar o alif, aqsata min al-adl, qasata min al-juri wal-dhulm. Escola faz prestação. Não. Faz prestação. Mas é que taqsit, você fazer prestação, não, é diferente. Não, não, está igual? Elas, quando as palavras têm as mesmas letras, no fundo, se você voltar para a origem, elas têm algo que pode ter no significado algumas coisas que serão, que podem se aproximar no significado. نصلي العصر إن شاء الله, e depois nós voltamos para completar algumas questões. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.